Bom dia! Hoje irei falar sobre programação e também sobre um pouquinho do dia de hoje, que se refere ao Pi. Nesse momento eu vou falar da minha história como eu fui próximo lá com as linguagens de programação, com PHP, Visual Basic, Python e também outra linguagem de marcação como HTML, linguagem de enfeitamento, também como CSS, entre outros também. E como hoje em dia, basicamente, eu estudo um pouco mais sobre essas linguagens de programação que estão agora melhorando mais a minha questão lá para a produção de diversos conteúdos que pode ser que venham a partir dos anos e também que geram uma riqueza, ou pelo menos alguma renda. Porque basicamente, se eu não entender nada de programação e nada disso, eu ficaria parado e não faria nada. E nem poderia fazer esses vídeos também no YouTube. Mas como eu tô fazendo nesse exato momento, para pelo menos cumprir uma parte desse mês, para ter para ter mais vídeos, então bora nessa. Então, vamos ao vídeo. 14 de março de 2024. E hoje, o dia do Pi. Que curiosamente eu uso esse número desde os princípios mais antigos, como literalmente calcular um círculo, basicamente usando o Pi raio ao quadrado, com a área do círculo lá, enquanto fazia o cálculo da circunferência, que é 2 pi raio. O pi para mim tem um significado muito pessoal para mim, porque basicamente determinava uma constante lá de uma do tamanho da circunferência dividido pelo raio. Eu acho que é isso mesmo, que vai dar uma constante daqui a 3,15926, que hoje basicamente é comemorado o dia do pi segundo os matemáticos. E basicamente é como se o caso da constante que nas linguagens de programação, pegando o gancho, e seriam necessários para pelo menos ser um valor que não altere de acordo com o algoritmo ou se o programador quiser mudar de novo com outra associação. Aí o valor fica fixo mesmo. E basicamente, quando se programa com, por exemplo, com PHP, ele usa-se o define para declarar as constantes no PHP, por exemplo. Define, aí começa o da variável, nome da constante e depois o valor. Determinado todos por, por um parêntese com a primeiro nome da constante e o outro com o, o valor da constante, fechado parêntese também. Com isso, temos uma ideia do valor da constante também. E podia ser usado para qualquer forma também, mas principalmente mais para conexões de bancos de dados, entre outros também. Agora vamos falar sobre a minha história sobre programação. A minha programação começa desde 2015, com a produção do Windows MF, que era totalmente feito por basicamente, deixa eu lembrar, Visual Basic, por basicamente Visual Basic. E era uma linguagem muito, é claro que vivendo hoje em dia, eu nem gosto mais, porque tem aquela linguagem lá que parece o C, mais parece o C, mas tem uma versão mais própria também e tal. Eu nunca vi muita utilidade do Visual Basic sem ser criar apenas um aplicativo ou um software mais conveniente para os computadores. Somente isso. Então, a coisa que dava pra fazer nele era basicamente criar sistemas operacionais sem ser apenas o nome diretamente dito, mas sim sistemas operacionais para ser produzidos em site, para ser rodados em um computador rodando Windows. O primeiro foi o Windows MF 1.0. Esse aí foi tão raro, aí tão difícil encontrar que eu tinha apenas uma foto dele lá, mas não produzia, mas não era muito interessante não. Era só aplicativos muito michurucas e não tinha muito planejamento e muita produção sobre ele. Aí depois veio o MFX 2.0, que foi o primeiro avanço meu para pelo menos produzir uma espécie de software mais contundente lá em ainda um computador muito ruim ainda, um Brasint com Windows com memória com 4 GB de memória RAM DDR2 e 2 GB de cada. Nossa, imagina a lentidão aqui, com uma placa de vídeo 8400 GS. Aquilo ali não rodava nenhum jogo, com certeza. Então, o que eu dedicava era a produção de softwares lá softwares lá para pelo menos produzir um mini sistema operacional para ser botado em um computador lá para alguém se interessar com a minha capacidade de programação. Mas basicamente todo esse conhecimento de programação e tal não era
tipo ler documentação, essas coisas. Não, era apenas tutoriais. E acho que isso que me prejudicou um pouquinho, porque basicamente os tutoriais eram, sei lá, explicava uma coisa, depois fazia outra, e depois via que não, tinha uma coisa melhorada, o código de melhorar uma coisa e outra, não tinha, mas também não tinha muito design também, para produção também. E dentre outros aspectos também eu via que simplesmente os programas não tinham uma linguagem determinada. Porque antes tinha uns que eram totalmente feitos. E outro linguagem totalmente copiado do zero a partir de um turco. Porque ninguém ensinava como produzir um Paint. Produzir um Paint, basicamente, apenas programando do zero, sem ter cheio de bugs. O único Paint possível que eu consegui desenhar, basicamente, precisava a pessoa clicar, esperar uns segundos e depois a imagem, depois o traço aparecia. Algo horrível para se fazer, basicamente. E era horrível. Isso é mantido por diversas versões ainda. Mas mais tarde eu vou falar sobre outras versões. Mas depois a produção de calculadora, que até era bom. Uma produção também de uma espécie de bloco de notas, mas um bloco de notas mais especial, que podia fazer várias fontes e tal. Mas essas fontes não, basicamente não melhoravam muito. Eles não salvavam em PDF, não salvavam em arquivos especiais, nada disso. Era basicamente um text com algumas formatações do CSS e nada produzia coisas muito interessantes também. Aí depois tinha os aplicativos, mas eram tão inúteis que nem funcionavam direito. Aí depois chegou as versões 1.01, 1.02, que eu não lembro mais, porque é muito, os aplicativos muito pequenos e tal, mas muito michuruca, não tinha muito impacto. Tinha outros aplicativos que eram tão ruins, mas tão ruins, que a qualidade era horrível demais. Que era um que pegava a imagem da câmera da webcam para pelo menos tirar foto ou fazer um vídeo. Mas era tão lento o aplicativo, não era tão mal otimizado e a câmera gravava tão ruim. Mas era tão ruim que não tinha nenhuma qualidade que podia fazer também. Do outro lado também tinha outros programas lá, mas eram tão horríveis, que nem funcionavam. Como por exemplo lá, um aplicativo lá de televisão, que basicamente não funcionava nada. Basicamente não funcionava, tudo era parado. Era como se fosse um Mega Cubo com um IPTV, só que na época lá era mais primitivo. Mas era tão primitivo, mas era tão ruim que não prestava, não funcionava de jeito nenhum. Do outro lado tinha, como posso dizer, outro aplicativo lá, que esse aí tentei focar bem mais profundo mesmo para poder produzir para um foco mais de escritório, que basicamente era uma framework para a produção de pelo menos basicamente um sistema operacional. Quer dizer, uma produção de um Office, mas não era um Office completo lá, diversas coisas, mas apenas tinha um Word, um Excel, um PowerPoint e um Panel, que eu não sei o que serve, eu não sei se seria um Excel, faz parte de um Excel ou um Access, mistura de um Excel com um Access, mas eu nunca vi uma utilidade muito boa. O problema é que, como não tinha muito conteúdo lá sobre como usar essa framework, era muito limitada, as explicações eram muito confusas e também não tinha uma qualidade muito boa para eu trabalhar com ela. E também, né, eu nem era todo, e eu tinha que pagar por ela, e eu nem tinha dinheiro, então eu usava versões paralelas, que acabavam não melhorando muito, porque era muito limitado e faltava atualizações e muitos recursos eu não era muito bem limitado, e era limitado demais. Então, o sistema operacional lá ficava muito ruim parado. Nesse caso, depois disso e depois do PC queimar em 2000, antes de perder os dados em 2017 lá com os arquivos lá, eu tentei reprogramar de novo com o antivírus com o nome Argon. Mas esse antivírus nunca funcionou. Esse nunca foi para frente porque basicamente 6 dias depois o computador tinha queimado. Algo horrível demais. E depois perdi a vontade de programação operacional. Então fui para outras áreas. Por exemplo, em 2021 comecei a programar em Java. E Java era muito bom. Eu não vi nenhuma dor de cabeça, os aplicativos eram muito bons e para a produção eram boas. Até isso era excelente para mim. O problema é que eu via que estava ficando tão complexo, mas não tinha muita informação de como aplicar Java em outros aplicativos, que eu acabei distanciando um pouco. E agora vejo também outras linguagens como C. C eu acho bom, mas não vejo muito.
muito, é porque ele é muito limitado também e não é basicamente orientado a objeto. Então ele fica meio limitado para mim para fazer muitas coisas também. Enquanto o C++, a questão orientada a objeto, eu tenho até medo, porque basicamente eu estava programando, uma vez eu estava programando C++ nesse nesse um computador antigo meu. E basicamente descobriu que o HD estava corrompido. Por alguma razão, tinha um bit lá corrompido lá que fazia atrasar o sistema operacional inteiro. E apenas usando o C++ descobriu o erro. Hoje em dia eu tô programando com tanto cuidado com o C++ que eu nem vejo mais esse mesmo erro. Infelizmente o computador com HD novo não durou nem 3 meses por causa do HD. Mas depois eu fui para outras linguagens. E hoje em dia, ou basicamente perto do final do ano passado, eu estou programando mais PHP, que é programação para sites. E até agora eu não vejo nada de ruim, não. Eu vejo muito bom mesmo o PHP, apesar de ser muito. Não ter, as programadores não gostarem muito, por ser uma linguagem francamente tipada. Mas eu vejo ela como fosse uma coisa muito interessante para se entender e estudar também. É, basicamente a minha história de programação seria mais ou menos essa também. E para finalizarmos, temos o dia do pi. O pi para mim é um número curioso. E a matemática para mim sempre esteve próxima a mim, como se fosse basicamente um, ou fosse uma coisa própria minha. Já que não tinha dinheiro para comprar basicamente coisas novas, uns Steam, essas coisas também. Então eu pegava meus estudos e focava só em matemática. Matemática e muitos cálculos mesmo. E um deles envolvia o pi. E o pi, basicamente, e o pi. Mas depois conheci o i, que é a constante de Euler. Tem outro número também, que seria o φ. E entre outros também, que eu não consigo me lembrar. Até mesmo a constante e elevado a pi menos i, pi, que é igual a 20, ou próximo a isso também. Também conheci também. E matemática foi muito bom até 2022. Que depois, quando eu tive um surto lá, não consegui mais focar direito em matemática. Até eu consigo focar de novo, mas não da mesma forma como era antes. E eu sinto até falta como era o meu foco de matemática, se eu consigo ou não voltar novamente, depois de tanta mudança e também mais complexidade e muita dificuldade também, que apareceu nesses últimos períodos também. E também falta de praticidade para usar cálculos bem simples, parece ser bem simples, mas ninguém explica de uma forma mais simplificada, só uma forma mais complexa e mais complicada, sem ter uma explicação e uma prática para compreender melhor. Isso é completamente irracional para mim. Mas quem sabe daqui uns próximos dias ou anos eu não volto com matemática com predisposição muito melhor. Então basicamente o vídeo foi esse. Então obrigado e até a próxima. E feliz dia do Pi.